Temos outro tipo de falha de inicialização, que é quando o aparelho consome e trava no consumo, certo? Pressionou o power, travou ali em 100, 150, é um tipo aí de falha de inicialização por setor secundário. Uma outra falha que costuma dar bastante, né, em inicialização é quando pressionamos o power, o consumo, né, não sai do zero, ok? Consumo não sai do zero. Então, consumo não saiu do zero, falha de inicialização também, né? Outro tipo de problema de inicialização, o aparelho liga e fica travado na logo. Então, a gente tem aparelhos que liga, trava na logo. Perdão, pessoal. Não entra em modo download, certo? Não entra de forma nenhuma. Deixa eu ver aqui. Depois a gente responde lá. Então, a gente tem aparelhos que ligam normalmente, né? Você pressiona o power, ele vai ligar praticamente normal. Só quando ele chega na logo, ele trava. E aí, o que acontece? Você passa software, o aparelho não resolve. E alguns desses tipos de falha, você tenta colocar o aparelho em modo download, e o aparelho também não entra em modo download, certo? Então, isso também é um tipo de falha de inicialização. Cada uma dessas falhas que eu estou falando aqui para vocês, ela tem, né, um tipo aí de característica, e tem um tipo de protocolo a ser seguido, ok? Uma outra falha também, que a gente costuma pegar muito de inicialização, é o aparelho liga, mas depois desliga, beleza? O aparelho liga, passa em torno de 1 minuto ligado, depois desliga, ou quando entra em stand-by, ele apaga, não sai do stand-by, também pode estar associado a algum componente de inicialização. Beleza, galera? Então, ó, são as 5 falhas, né, mais conhecidas aí dos técnicos. Consome, cai a zero. Consome, trava. Consumo não sai de zero quando pressiona o power. Liga e fica travado na logo. Liga, mas depois desliga, ou quando entra em stand-by, ele não acorda mais. Ok? Vamos começar aqui a falar sobre, por exemplo, da falha consome e cai a zero. O que pode ser? O que deve analisar? O que eu preciso compreender para resolver esse tipo de falha, né? E tudo mais. Vamos lá. Primeira coisa que a gente deve avaliar ou entender é o seguinte. No processo de inicialização, entenda, vamos supor que você está... Sua casa aí, ela tem o térreo e tem o primeiro andar, certo? Você está querendo sair do térreo para você chegar no seu andar número 1, né? Primeiro andar ali. Para você chegar até o andar número 1, você vai ter que subir uma escada. Beleza? Então, do ponto A ao ponto B, a gente tem uma escada que a gente pode chamar, né, de processo ou protocolo. Trazendo para a inicialização, estou querendo deixar com termos bem populares, né, para que muitas pessoas que às vezes não têm, né, um conhecimento da eletrônica e tudo mais, então a gente vai tentar utilizar o menos possível de termos técnicos, né, e utilizar aí o termo popular para o pessoal conseguir entender, né, realmente como funciona aí o processo de inicialização. E entendendo o processo de inicialização, fica muito mais fácil de você, né, aprender e analisar essas falhas. Então, ó, digamos que o smartphone, a gente tem o ponto A e queremos chegar no ponto B, certo? A gente quer chegar no software. A gente está aqui no hardware, quer chegar no software. A gente quer unir o hardware ao software. Então, digamos que temos uma escada até chegar lá. Essa escada a gente vai dar o nome de protocolo de inicialização. O que significa isso? Protocolo de inicialização, pessoal, nada mais é do que alimentações, certo? E sinais, linhas que precisam ser conectadas no ato do pressionado power, para que o Power Manager ele consiga acionar a máquina e comece um processo ao qual vou explicar aqui agora. É um processo simples.
Quando você, por exemplo, quando o usuário, né, pressiona o power, o que acontece? O Power Manager, ele faz o seguinte, ele envia 1.8 volts, cadê? Tá aí gravado aí para vocês, para a CPU, beleza? Envia aí 1.8 volts para a CPU. Quando o Power Manager ele envia 1.8 volts para a CPU, nesse momento, a CPU ela acorda do seu sono profundo, certo? E o que acontece? A CPU acorda e começa o processo de inicialização. Esse processo de inicialização, galera, como é que funciona? A CPU, ela vai controlar o Power Manager para que o Power Manager, ele agora consiga alimentar os componentes necessários que precisam ser acordados, alimentados e tudo mais. A própria CPU precisa de alimentação porque essa tensão de 1.8 volts que o PMIC envia para a CPU é apenas uma tensão, né, para que a CPU entenda que o seu nível lógico mudou e que precisa ser acordado. Então, Power Manager envia uma tensão do mesmo jeito que quando a gente pressiona o Power, 1.8 volts ou 4 volts, ou ele vai cair a zero, né? O nível lógico pode mudar. Ou seja, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Vamos lá. Tem dois tipos de estruturas de power. Ou o botão ele vai estar trabalhando no nível lógico alto, ou o botão ele vai estar trabalhando no nível lógico baixo. Ambos os botões, a gente vai ter resistores de pull-up ou pull-down, que é justamente para que o PMIC consiga realmente entender que ali está sendo pressionado o botão, né? Ele vai entender que o nível lógico dele mudou. Então, se o PMIC ele está enviando 1.8 volts, né? Tem estruturas de power, por exemplo, que o PMIC ele envia 1.8 volts para a CPU, certo? Vamos mostrar isso aqui no esquema elétrico, que fica melhor para a compreensão. Vamos lá. Não saiam aí, pessoal, que a gente vai falar sobre consumo, sobre bastante coisa aí, certo? Então, fica tranquilo aí. Vou só beber uma aguinha aqui, porque a garganta já está secando. Isso aqui que a gente está explicando, pessoal, é justamente o básico da inicialização. Para você entender mais sobre isso, né, a gente tem um treinamento completo de falha de inicialização. Inclusive, o link está na descrição do vídeo. Caso você queira conhecer, é só clicar no link para você ver quais são os assuntos que a gente aborda no curso. Presta atenção aqui. Vou colocar aqui. Vou pegar nesse próprio J7, né, já que está aberto aqui. Deixa eu fechar isso. E vamos aqui em cima. Vou explicar para vocês aqui. Vou abrir aqui o Hard Solution também. Solução de hardware. Vou explicar para vocês aqui. Eduardo, o consumo após o IF é um curto-circuito, geralmente, né? Geralmente é um curto-circuito na malha VPH-PWR e não consome, né? Não chega a consumir toda a tensão porque existe um OCP, não é OVP. OVP é Over Voltage Protector, né? Uma proteção sobre tensões altas, né? OVP.
Inclusive, no setor de carga, a gente tem OVP. No IFPMIC, a gente costuma ter o OCP, né, que é Over Current Protection, né? Uma proteção aí contra correntes altas. Ok? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o J7. Vamos colocar aqui charge data. Pronto. Vamos lá. Temos aqui alguns documentos que dá para a gente brincar um pouco aqui, falar um pouco sobre esses tipos de comportamentos, né, e tal. Vamos no esquemático, primeiramente. Vamos aqui, layout. E vamos buscar aqui o Power Manager. Beleza? Tá aqui o PMIC da placa, pessoal. Ele é o S2MPU 03X01, certo? É a referência dele aqui, é o código rápido do componente, o U4002. Aqui no U4002, como vocês podem ver, a gente tem diversas linhas aqui ao redor. Beleza? A gente tem diversas linhas que, do lado de cima, vamos ter as tensões LDO, certo? A gente vai ter as tensões aqui LDO, as tensões VREG. Beleza? Tensões aí que vão alimentar, né, alguns circuitos da placa. As tensões LDO, né, são as tensões low drop out, né, tensões fixas de baixa potência, ok? Quando a gente tem aqui desse lado aqui, por exemplo, né, aqui você está vendo os LDOs, né? Aqui tem LDO, LDO1, aí tem aqui as tensões, né? LDO1, 2, 3, 4, 5, 6 aí tem o 11, 16, né? E aqui tudo são tensões LDOs, né? Tensões que são fixas, né? E não tem tanta potência. Agora a gente tem aqui, ó, na parte do lado, as tensões V-core ou as tensões Buck, como alguns gostam de chamar, né? Que são nada mais do que tensões reguladas de alta potência, ou seja, ela gera uma corrente, né, elevada aqui. Em alguns aparelhos podem chegar até 10 a 12 amperes de corrente. Ok, galera? Então, é bom ressaltar isso. No caso aqui desse aparelho, a gente percebe, ó, que nesse Buck 1, a gente percebe que temos, ó, V1B1, significa V de voltagem, IN de entrada, B de Buck, 1, certo? Aqui, SW, switch 1, FB, feedback, e GND, que é o ground, né, o terra da placa, no caso aqui do bloco. O Power Manager, ele é dividido internamente por setores. Então, a gente tem os setores de alimentação e temos o setor lógico do Power Manager, que temos aqui diversas malhas, né, que são conectadas à CPU e elas precisam estar funcionando perfeitamente para que haja, né, a funcionalidade perfeita do Bootstrap e o aparelho consiga iniciar o seu sistema. Então, aqui perceba o seguinte, aqui, ó, do lado, como eu falei para vocês, são as tensões Buck, certo? Como vocês podem ver, ó, Buck, aqui temos o Buck 1, né, que ela vai para um determinado local da CPU ou da SDRAM. Lembrando, as tensões Buck, pessoal, são tensões, né, Buck Buster. Por isso que o PMIC, ele é considerado um CI Buck Buster, porque ele tanto diminui como ele eleva também, certo? Só que ele eleva, no caso aqui, corrente elétrica, né, justamente por conta de um chaveamento do CI, né? Aqui temos um transistor, que ele vai chavear aqui milhões de vezes por segundo, né? Esse indutor aqui, onde vai gerar um campo eletromagnético, criando, né, uma corrente elétrica alta para alimentar aí
a CPU e a SD-RAM conforme a sua necessidade, ok? Então, o Power Manager é um dos circuitos integrados mais importantes da placa, ok? Ele faz parte, né, da inicialização da placa, é um componente muito importante em todos os âmbitos, né? Se temos uma falha de câmera, PMIC pode ser suspeito. Se temos uma falha de Wi-Fi, PMIC pode ser suspeito. Se temos uma falha de áudio, PMIC pode ser um suspeito. Ou seja, muitas falhas que acontecem na placa de um smartphone podem estar associadas ao Power Manager da placa, ok?